13 falhas psicológicas do cérebro que você comete todo santo dia. Vamos direto ao assunto. Seu cérebro é uma máquina incrível, que também é um festival de bugs. Ele controla tudo dos seus batimentos cardíacos ao motivo pelo qual você acabou de abrir a geladeira e esqueceu por quê. Sim, aquela máquina que você usa para tomar decisões de vida ou morte também acredita. Às vezes que sonhar com jacarés é sinal de boa sorte. Hoje vamos expor as falhas mais engraçadas, bizarras e levemente perturbadoras da psicologia humana que você comete sem nem perceber. Número 13. Memória falsa. Você jura que seu amigo usava uma camiseta azul naquela festa em 2017, tem até uma lembrança vívida disso. Mas adivinha? Azul não era preta. E nem era seu amigo. Era o primo de... Bem-vindo à memória falsa menos o Google Docs mal sincronizado da sua mente. O cérebro, em vez de armazenar uma gravação fiel dos eventos, cria um resumo. Depois, outro. Cada vez que você acessa a memória, ela é reeditada como se fosse um vídeo no TikTok, com cortes, trilha sonora e filtros que você não pediu. Isso é tão comum que já foi testado em laboratório. Pesquisadores conseguiram implantar memórias falsas em participantes, só com perguntas direcionadas. Resultado? Pessoas jurando que tinham se perdido em um shopping aos 5 anos de idade, mesmo nunca tendo pisado num shopping naquela época. Sua mente, em resumo, é aquele amigo fofoqueiro que começa a acreditar nas próprias histórias. Número 12. Ilusão de superioridade. Você acha que dirige melhor que a maioria das pessoas, né? A má notícia é que a maioria também acha isso. Bem-vindo à ilusão de superioridade, ou como a ciência chama. Todo mundo se acha um pouquinho especial demais. É aquele pensamento secreto de que você é mais inteligente, mais ético, mais interessante. Ou pelo menos menos idiota que a média. Só que estatisticamente a maioria não pode estar acima da média, menos por definição. Isso é tipo um concurso onde 90% dos jurados se acham os únicos lúcidos. Esse fenômeno é tão comum que afeta até pilotos de avião e cirurgiões. Sim, gente que literalmente não pode errar. Acha que erra menos do que realmente erra. Confortante, né? A verdade. Seu cérebro te dá um tapinha nas costas o tempo todo, mesmo quando você está tropeçando nos próprios cadarços. Número 11. Efeito de mera exposição. Se você já começou a gostar de uma música só porque ela tocou 38 vezes no rádio, parabéns, caiu num truque primitivo do cérebro. Chama-se efeito de mera exposição. E é basicamente a razão pela qual jingles grudam na sua cabeça como cola. Seu cérebro é uma criatura de hábito. Ele começa a confiar e gostar do que é familiar. Mesmo que seja um vídeo de um pato dançando ou aquele comercial irritante de colchão que você odeia, mas secretamente já canta junto. Isso vem da evolução. O que é familiar era geralmente seguro, mas hoje significa que você pode acabar achando que ama um produto, uma pessoa ou uma ideia, só porque viu aquilo 40 vezes enquanto rolava o feed. Sim, é por isso que você já cantou a Barata Diz que tem com mais entusiasmo do que qualquer hino nacional. Número 10. Viés de confirmação. Sabe quando você pesquisa algo no Google e, por algum milagre, todos os sites concordam com você? Que coincidência maravilhosa, né? Não, é o viés de confirmação, o cupido malicioso entre você e suas ideias tortas. Seu cérebro adora estar certo. Tipo, obsessivente. Então ele começa a procurar só as informações que concordam com o que você já acredita e ignora todo o resto como se fosse spam. Isso vale para tudo. Política, saúde, astrologia, escolha de shampoo. Você acha que está pesquisando, mas na verdade está em uma caçada seletiva por argumentos que reforcem o que você já decidiu. É como montar um quebra-cabeça só com as peças que você gosta menos, e depois dizer que a imagem faz total sentido. É por isso que brigar com gente teimosa na internet é tão inútil. O cérebro delas está trabalhando ativamente para não mudar de ideia, igual o seu. Número 9. Efeito Dunning-Kruger. Imagine alguém completamente perdido tentando montar um móvel do IKEA sem manual. Agora imagine essa pessoa dizendo, relaxa, eu sei o que estou fazendo. Isso é o efeito Dunning-Kruger quando quem sabe pouco acha que sabe muito. Pessoas com baixo conhecimento em um assunto têm mais chance de superestimar sua própria habilidade. Porque, surpresa, não sabem o suficiente nem para perceber o quanto são ruins. É como se a ignorância viesse com um bônus. Confiança. O mais irônico, quem realmente domina o assunto costuma ter dúvidas, hesita, pondera, porque entende o tamanho do problema. Enquanto isso, o tio do churrasco tem a cura para o câncer, solução para a crise econômica e a fórmula da paz mundial, tudo na mesma frase. O cérebro basicamente gosta de fingir que é gênio, quando mal passou da introdução. Número 8. Distração involuntária.
Você abre o celular para responder uma mensagem. 2 horas depois, você sabe o nome de todos os filhos da Gretchen, mas esqueceu porque desbloqueou o aparelho. Isso é a distração involuntária menos uma falha clássica do cérebro moderno. Ele é tão faminto por estímulos que qualquer alerta, vibração ou notificação já é o suficiente para mudar seu foco como um cachorro vendo um esquilo. E o pior, cada vez que você é interrompido, seu cérebro precisa de até 23 minutos para voltar totalmente ao que estava fazendo. Ou seja, se você se distraiu lendo isso, boa sorte para lembrar o que ia jantar hoje. Seu cérebro foi moldado para prestar atenção em tudo que pode ser ameaça ou oportunidade. Mas em 2025 isso só significa que ele acha que cada like ou story é uma questão de vida ou morte. Número 7. Apofenia. Você já olhou para uma parede de azulejos e viu um rosto? Ou jurou que seu gato entende ironia? Isso e apofenia, o talento inútil do cérebro de ver padrões onde eles definitivamente não existem. Nosso cérebro odeia o caos. Então ele começa a conectar pontos aleatórios como se fosse um detetive descontrolado com um quadro cheio de barbantes vermelhos. É por isso que as pessoas enxergam Jesus em torradas, acreditam que o universo manda sinais através de placas de carro, ou acham que o elevador só chega mais rápido se você apertar o botão 38 vezes. Na pré-história, ver um rosto no mato e fugir podia salvar sua vida. Hoje só te faz parecer a pessoa que conversa com as nuvens achando que elas respondem. Seu cérebro é aquele amigo fofo que vê coincidência em tudo e depois monta uma teoria da conspiração em cima disso. Número 6. Cegueira por desatenção. Você já olhou direto para algo e não viu? Tipo, procurar o controle remoto enquanto ele está na sua mão? Isso se chama cegueira por desatenção. E é tão comum quanto irritante. Seu cérebro só tem capacidade de foco limitada. Quando ele está ocupado demais, por exemplo, pensando no que você disse para sua ex em 2012, menos ele literalmente bloqueia o resto da percepção, mesmo que esteja bem na sua frente. Um exemplo clássico: o experimento do gorila invisível. Pesquisadores mostraram um vídeo onde pessoas passam uma bola e pediram para contar os passes. No meio do vídeo, alguém vestido de gorila atravessa a cena. Metade das pessoas não percebe um gorila no meio da tela. Seu cérebro não é multitarefa. Ele é mais do tipo, vou prestar atenção em uma coisa e ignorar o resto, como se minha vida dependesse disso. Conclusão: se você já perdeu o celular enquanto falava nele, parabéns, você é perfeitamente normal. Número 5. Ansiedade antecipatória. Você está deitado, relaxando, e de repente seu cérebro decide reprisar todas as conversas constrangedoras dos últimos 10 anos, e também criar cenas fictícias onde tudo dá errado no futuro. Parabéns, você está vivendo o show ao vivo da ansiedade antecipatória. É quando sua mente tenta prever o que pode dar errado menos, mas com a criatividade de um roteirista de terror. Essa falha vem da tentativa do cérebro de se preparar para ameaças. Só que ele exagera um pouco. Tipo, você tem uma reunião simples amanhã, mas seu cérebro já está imaginando você tropeçando no show, rasgando a calça sendo demitido, e depois morando numa van com um cachorro que te ignora. O mais divertido, a maioria dessas coisas nunca acontece, mas seu corpo reage como se tudo fosse real. Suor, taquicardia, vontade de fugir do planeta. Em resumo, seu cérebro é um escritor de tragédias dramáticas que odeia finais felizes. Número 4. Despersonalização. Você já teve a estranha sensação de estar fora do seu corpo? Tipo se assistindo viver sua própria vida como se fosse um NPC? Isso não. Despersonalização. E sim, é tão esquisito quanto parece. Às vezes seu cérebro dá uma pequena surtada e, por razões ainda não totalmente entendidas, começa a tratar você como se fosse um estranho. Você se olha no espelho e parece que está vendo outra pessoa. Você escuta sua própria voz e parece que está num podcast de outra vida. É um mecanismo de defesa menos um jeito do cérebro de se desconectar temporariamente de uma situação estressante ou traumática. Mas ele é péssimo em dosar isso. Pode acontecer no meio de um evento importante ou enquanto você escova os dentes. Porque, claro, né? Nada mais desorientador do que escovar os dentes e questionar a sua existência ao mesmo tempo. É como se seu cérebro apertasse sair da conta por acidente e agora você está assistindo a si mesmo como quem zapeia canais aleatórios numa noite insone. Número 3. Efeito do espectador. Você vê alguém caindo na rua. Há 10 pessoas em volta. Ninguém faz nada. E adivinha, você também não... Isso é o efeito do espectador. Uma falha coletiva de empatia em que todos pensam: alguém deve fazer algo. Então eu não preciso, o problema, todos pensam isso. Resultado: ninguém age. É como uma corrente de procrastinação social. Quanto mais gente estiver presente numa emergência,
menor a chance de alguém realmente ajudar. Esse bug cerebral já causou situações trágicas, menos casos documentados de pessoas ignorando vítimas por acharem que devia ser só uma briga de casal, ou alguém já deve ter chamado ajuda. É o tipo de coisa que faz a humanidade parecer um software beta lançado sem testes de campo. E o mais absurdo, se você estivesse sozinho na mesma situação, a chance de ajudar seria muito maior, porque ironicamente estar sozinho te faz se sentir mais responsável. Vai entender. Seu cérebro, ao que parece, confia mais nos outros, exatamente quando não deveria. Número 2. Ilusão de controle. Você já assoprou o dado antes de jogar? Pediu só mais uma chance pro botão do elevador? Tocou na tela do caixa eletrônico como se seu toque mágico fosse resolver? Tudo isso é culpa da ilusão de controle, um dos delírios mais reconfortantes que seu cérebro adora alimentar. É a crença de que você tem mais influência sobre o mundo do que realmente tem. Isso começa com superstições bobas e termina com gente achando que pode manifestar um emprego novo só pensando positivo, enquanto ignora os 28 currículos não enviados. E o mais curioso, essa ilusão até melhora o desempenho em alguns casos, menos como atletas que juram que a meia da sorte fez diferença no jogo. Porque quando você acredita que está no controle, seu cérebro age como se estivesse, mesmo quando está claramente jogando Mario Kart com os controles desconectados. É o equivalente mental de dar um volante de brinquedo para alguém num carro de verdade, e a pessoa ainda buzinar feliz. Número 1. A voz na sua cabeça você tem uma... Todos têm. Aquela voz interna que narra sua vida como se fosse um reality show sem audiência. Às vezes ela te anima, outras, ela é o hater mais cruel que você já conheceu. E o mais louco, essa voz é você. Ou seria a metacognição, pensar sobre o que você está pensando. É o bug mais filosófico e enigmático de todos, porque o seu cérebro, em algum momento da evolução, decidiu criar uma segunda versão de você dentro do Vulcan. Uma voz que comenta, julga, planeja, duvida e questiona suas próprias decisões. Você pode estar com fome e a voz dizer, não, você acabou de comer. Você pode estar indo bem no trabalho e ela sussurrar. Eles vão descobrir que você é uma fraude. É como viver com um comentarista esportivo passivo-agressivo dentro da cabeça, narrando cada jogada com um misto de sarcasmo, ansiedade e existencialismo barato. O mais assustador, você confia nessa voz, mesmo quando ela está completamente surtada, mesmo quando ela diz que aquele erro que você cometeu em 2014 foi imperdoável e que, sim, todo mundo ainda lembra. Na prática, seu cérebro inventou um locutor interno com liberdade editorial total e não há botão de silenciar. Parabéns! Você é simultaneamente o protagonista, o roteirista e o crítico mais ácido da sua própria série mental. Isso é tudo por hoje. Vou fazer vídeos semelhantes no futuro. Inscreva-se para vê-los.